Bom dia a todos. Esse é o primeiro evento do E-Social para o ano de 2019. Nesta sala será apresentado as informações referentes à linha de produto Proteus. No período da tarde nós teremos para a linha RM e amanhã será feito o evento da linha DataSul. Se algum cliente de outra linha estiver na sala, a gente pede para que volte lá no portal do cliente, pegue as inscrições do evento correto, tá bom? Como todos os webinars, a consultoria vai fazer a abertura falando um pouquinho só de conceito, na sequência produto, vai passar alguns detalhes, algumas informações. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmentos dentro da TOTUS. Esse time da consultoria é responsável por auxiliar as nossas linhas de produto no que tange atendimento e desenvolvimento relacionados aos itens de legislação. Eu faço parte dos grupos de trabalho do E-Social desde os primórdios, né, onde o nome da obrigação nem mesmo era E-Social, e a gente acompanha mensalmente todas as reuniões junto ao governo, tá? Eu sou formada em análise de sistemas, com pós-graduação em Direito do Trabalho Previdenciário. A gente relembra um pouquinho sobre alguns fundamentos, e a ideia deste webinar é deixar todo mundo na mesma página, tá? Como eu comentei, a gente faz parte de alguns grupos de trabalho, né, de alguns testes de homologação e algumas informações a gente acaba replicando a vocês através desses webinars. Em termos de conceito, hoje já é mais comum que todos saibam que estão relacionados ao RH, todos saibam o que é o E-Social. E aí, só para a gente relembrar um pouquinho, os primórdios dele preza pela unificação da prestação de informações, no que tange a parte trabalhista, previdenciária e fiscal. Tá? Ele foi oficializado de fato através do Decreto 8.373 de 2014 e ele será obrigatório a todos os empregadores do Brasil, independente do seu porte ou do seu número de funcionários. A estrutura atual que nós operamos dentro do E-Social, ela é composta por mais de uma caixinha. Então, assim, a empresa envia suas informações através do E-Social, que, por sua vez, alimenta as informações na base da Receita, do Ministério do Trabalho, da Previdência, da Caixa Econômica, Fundo de Garantia. Além do E-Social, nós temos dados que compõem a DIRF, que estão relacionados à pessoa jurídica, que estão determinados através do SPED FD-REINF. Tanto o E-Social quanto o REINF comunicam diretamente, isso é uma comunicação do governo para o governo, para a emissão das guias previdenciárias. Tá? Isso ocorre através da DCTF Web, e nós teremos uma evolução nesse projeto mais adiante. Hoje, tudo que eu transmito pelo E-Social e REINF me gera uma única guia, que é da DCTF Web para recolhimento previdenciário. Essa guia chama DARF numerada, e é comum as empresas do primeiro grupo fazerem um complemento através de uma DARF avulsa. Tá? Mais adiante, essa evolução da DCTF Web vai fazer com que a gente recolha, inclusive, imposto de renda, pelo que está declarado no E-Social e na REINF. Nesse momento, nós estamos apenas com recolhimento previdenciário. Fora o que nós encaminhamos, nós teremos também, destacado em vermelho na tela para vocês, informações da GR-FGTS. A GR-FGTS é um novo produto da Caixa Econômica que versa sobre o Fundo de Garantia e, de fato, irá fazer com que seja substituído a CEFIP. Então, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre a substituição da CEFIP, que teria como prazo a partir de fevereiro. Basicamente, o desenho que nós trabalhamos com Receita Federal e Caixa são: pelo E-Social, a gente manda os dados, a empresa envia os dados da folha e os demais eventos que compõem a relação trabalhista. Pelo REINF, envia os dados de retenção, de CPR-B e de diversos pagamentos. As duas obrigações, após consolidadas, geram um ambiente nacional, tanto da REINF quanto do E-Social, que internamente, e aí por isso está na reguinha do governo, comunica com a DCTF Web. Tá? E ali, da DCTF Web, é possível a emissão da nova DARF. Nessa mesma sistemática, irá acontecer com o Fundo de Garantia. Tudo que nós enviamos para a folha de pagamento, dentro dos nossos eventos 1200, que é de folha, dentro dos eventos de desligamento, de afastamento, tudo isso irá comunicar com o ambiente da Caixa, e através deste ambiente
será emitida a GR-FGTS. Um pouquinho diferente do que acontece com o E-Social da doméstica, o E-Social das grandes empresas não emite uma guia pelo E-Social. Ele é o caminho que possibilita alimentar os ambientes do governo. Tanto para a emissão da DARF eu preciso ir em outro ambiente, que é o da Receita, quanto para a emissão do Fundo de Garantia também será necessário que eu acesse um outro ambiente, que é o ambiente da Caixa Econômica. Cronograma, não temos mudanças oficiais ainda no cronograma, tá? Permanece com o que nós tivemos na última publicação, que é a resolução número 5. Nós temos trabalhando aí com 4 grupos. Empresas do primeiro grupo, que já entraram faz tempo, que faturam acima de 78 milhões. Empresas do que nós chamamos segundo grupo, que são os faturamento acima de 4,8 milhões e abaixo de 78 milhões. Empresas do terceiro grupo, toda empresa que tenha faturamento abaixo de 4,8 milhões, ou seja, simples nacionais, empregadores pessoas físicas, exceto o doméstico, que já entrou antes disso tudo, né? Produtor rural, pessoa física, entidades sem fins lucrativos, tá? E o quarto e último grupo, composto pelo próprio governo, tá? Compõe o quarto grupo órgãos públicos, administração pública direta e indireta, e as organizações internacionais e extraterritoriais, que são as embaixadas. Dentro deste cronograma, é previsto, além do faseamento em grupos, nós temos também fases. Então, primeiro a empresa começa a enviar tabelas, depois começa com os eventos não periódicos. Quando enviar a folha, que é composta nos periódicos, já envia também REINF. Na sequência, ela vai começar a recolher a previdência através da DCTF Web, e aí o fundo de garantia entraria nessa quarta etapa. E a quinta e último item do faseamento são as substituições dos eventos de segurança e saúde do trabalhador. Como eu comentei, a resolução 5 permanece ativa, ela foi publicada no mês 10 de 2018 e permanece inalterada. E a circular 832 da Caixa prevalece também aqui. Então, para as empresas do primeiro grupo, nós já passamos por todas as fases de envio de tabela, periódicos, não periódicos, substituição da parte previdenciária, e aí aguardamos aí a substituição da CEFIP, que está prevista para fevereiro. Empresas do segundo grupo já enviaram as suas tabelas, já enviaram os não periódicos, começam nesse mês de janeiro a enviar a folha de pagamento, que são os eventos periódicos, tá? Depois terá a substituição do INSS, da Caixa e, por fim, eventos de SST. Empresas do terceiro grupo, que são as menorzinhas, começam a entrar no E-Social a partir deste mês de janeiro de 19. Tá? Essas empresas precisam fazer uma carga do que nós chamamos de tabelas para o E-Social. E assim como as demais, gradativamente irá passar pelas fases. Vai enviar os não periódicos, vai enviar a folha, CEFIP, INSS e SST. Por último, o quarto grupo é composto pelo governo, que dará início somente em 2020. Então, no que tange a órgãos públicos direta e indireta, para 2019 não está previsto nenhuma das fases, tá bom? Layout. A ideia deste webinar não é mais que nós ficamos explicando cada um dos layouts, tá? E sim que a gente comente de uma forma resumida. Então, assim, todos que já passaram pela empresas do primeiro e segundo grupo já fizeram a carga de tabelas. As empresas do terceiro grupo, que iniciam agora em janeiro, precisam ficar atentas, elas precisam enviar esta quantidade de eventos, tá? Cada tabela, cada evento do E-Social, ele tem uma nomenclatura e uma determinação. Dentro do grupo de tabelas, ele não irá encaminhar a tabela 1060, porque essa pertence ao ambiente de trabalho, que é pertinente a eventos de SST, tá bom? Então, empresas do terceiro grupo, o prazo começa a partir de janeiro, tá? Então, vocês precisam começar a enviar todo esse grupo de tabelas, começando pelo S1000, que é o que vai identificar ao empregador perante ao governo e ao E-Social. Quando nós falamos de não periódicos, nós temos uma quantidade de eventos, porém também constam aqui eventos de SST, que são esses que constam sublinhados. Evento de comunicação e acidente de trabalho,
monitoramento de saúde, toxicológico do motorista e treinamento de capacitações, bem como condições ambientais de trabalho. Todos esses eventos serão enviados apenas lá no SST. Eventos não periódicos, tá? A gente manda toda a movimentação, cada uma tem seu prazo. Então, por exemplo, um desligamento. Eu tenho 10 dias para comunicar, tá bom? Uma admissão, ela tem que constar no e-social um dia antes do funcionário começar a trabalhar. Porém, alguns deles a gente pode postergar de forma que elas estejam no ambiente do e-social antes de eu encaminhar a folha daquele mês, tá? Fazendo com que o prazo de todos os não periódicos encerre no dia 7 do mês seguinte, sempre, tá? É sempre a regra. Antes de eu mandar a folha do mês, eu mando todas as movimentações que ocorreram. Dentro dos não periódicos, existem a família de retorno, que estão destacados para vocês em vermelho. Esses retornos, cada vez que eu mandar a folha, o governo vai calcular, vai identificar quanto eu disse que descontei de INSS e de IR, e ele mesmo efetua o cálculo e devolve através dos eventos, tá? Então, a partir do layout 2.5 do e-social, o governo passa a me devolver também o retorno de fundo de garantia. Assim como ocorre com o evento 5001, 5002, quando eu mandar a folha de pagamento, o evento 1200, o governo agora passa a me devolver 3 arquivos. Tá? São eles: INSS por trabalhador, Imposto de Renda por trabalhador e Fundo de Garantia por trabalhador, que são os 3 tributos pertinentes à folha de pagamento. Quando eu concluir o fechamento da folha, ou seja, enviar o 1299 ou a contingência no 1295, o governo me retorna o consolidado de INSS no 5011, consolidado de R no 5012 e de fundo de garantia no 5013. Eventos periódicos. Então, as empresas que estão começando agora, que é o segundo grupo, a partir do dia 10 de janeiro, ficou liberado para que vocês comecem a fazer o envio desses eventos. Vocês já colocaram tabelas e já enviam os não periódicos. Vocês precisam se atentar agora aos eventos periódicos. Lembrando que todos devem constar dentro do e-social até o dia 7 do mês seguinte, ou seja, até 7 de fevereiro. E aí, algumas informações importantes, tá bom? Com relação à carga de tabelas para as empresas do terceiro grupo, tá? Terceiro grupo são aquelas menores que vão começar agora o e-social, tá? Então, tudo que nós precisamos enviar das tabelas estão entre os eventos S1000 e S1080, precisam ser enviados a partir do dia 10 de janeiro. É claro, observando o que nós colocamos aqui, com relação ao que não envio eventos de tabelas de SST, ou seja, a tabela 1060 não darei carga agora, tá? O prazo iniciou no dia 10 de janeiro e vocês têm 2 meses para fazer essa carga de tabela, quem é do terceiro grupo, tá? Então, nós temos aqui, acabei comentando antecipadamente, tá? Eventos 1060, que é do ambiente de trabalho, não entra. A tabela de rúbrica, a gente sempre orienta para que o cliente não dê a carga de olhos fechados no que tem na sua base. Aproveite este momento para fazer um saneamento. Então, se vocês possuem muitas verbas que constam lá no cadastro de verbas sem utilização, este é o momento de você somente enviar para o governo o que você de fato usa. Não passe informações que vão sobrecarregar a base sem que sejam utilizadas por vocês. A mesma coisa vai acontecer no que diz respeito à tabela de lotação tributária, que é a 1020, tá? A gente precisa enviar todas as lotações tributárias que tenham uma classificação a ser considerada. Então, o que é uma lotação tributária? Como o nome diz, é um local, né, ou é uma divisão, onde nós temos um cálculo tributário de previdência diferenciado. Então, se eu sou um hospital, por exemplo, o risco de exposição para a minha equipe administrativa é uma, e para quem está lá na radiologia é outra completamente diferente. Portanto, o percentual de INSS no que tange a terceiros é diferenciado. Se ele é diferenciado, isso identifica uma lotação tributária, tá?
A gente tem um material bem completo pela consultoria de segmentos liberados no TDN, onde tem para cada um dos eventos, nós estamos falando de 45 eventos do E-Social, tá bom? Para cada um desses eventos, qual é o prazo e quando tem que ser observado. Esse material está disponível através do TDN, fica público para todo mundo na internet. Nós vamos depois liberar este material todos para vocês, tanto a gravação do vídeo quanto o material utilizado, para que vocês possam rever, tá bom? Itens de fase dos eventos periódicos. Então, como a gente comentou, segundo grupo já enviou tabela e já enviou não periódicos. Começa a partir do dia 10 de janeiro a enviar os eventos de folha, ou seja, eventos periódicos compostos entre os eventos 1200 até o 1300, tá? E aí uma informação importante, nós colocamos comunicados no portal do cliente, nós colocamos no blog da TOTS, no espaço fiscal, em todos os movimentos. O governo suspendeu, ou seja, bloqueou o recebimento do evento 1200 de janeiro até que seja publicado a tabela de INSS. Então, o que aconteceu? Nós tivemos sancionado a alteração do salário mínimo, já está publicada, porém não houve a publicação da tabela de INSS. Via de regra, quando ela sai, ela é retroativa a janeiro. Então, o que aconteceu com esse social? O governo bloqueou o recebimento dos eventos 1200 até que seja publicada a alíquota do INSS e do salário família. Isso por quê? Porque quando eu envio o 1200, o E-Social já calcula o INSS e devolve para a gente, através do evento 5001, qual é a contribuição previdenciária aplicada para cada funcionário. Tá? Uma vez que eu não tenho a tabela liberada, esse cálculo estará errado. Tá? Ele será liberado de novo, recebimento do 1200, tão logo haja a publicação oficial da nova tabela do INSS. Se algum empregador já transmitiu o 1200 antes desse bloqueio estar ativo no E-Social, quando houver a publicação da tabela do INSS, é necessário que envie novamente esse 1200 com o indicativo de retificação. Então, assim, eu mandei uma folha porque não estava bloqueado ainda. Como não saiu a tabela do INSS, você vai ter que recalcular essa folha. Uma vez recalculado, ele vai recepcionar o 1200 de novo e vai trazer o totalizador do 5001 correto. O bloqueio está apenas no evento mensal de folha, que é o 1200. Os eventos de desligamento, que são os 2299 para funcionário ou 2399 para trabalhador sem vínculo, não são bloqueados, ou seja, movimentação de desligamento, de rescisão, precisam ser remetidos ao E-Social dentro do prazo que cada uma deve observar, tá bom? Porém, a portaria vai ser retroativa a janeiro. Isso é fato, tá? Todo ano ocorre dessa mesma forma. E nesse caso, eu vou precisar fazer um cálculo novamente com relação a essa nova portaria e reenviar essa movimentação antes de fechar a folha de janeiro, tá bom? De forma a retificar todos os eventos que nós já tenhamos transmitidos e que tenha sido efetuado o cálculo do INSS. A circular da Caixa 832 determinou que a CEFIP seja utilizado até janeiro, ou seja, a partir do dia 1º de fevereiro, para os desligamentos, já entraria em vigor a nova forma de recolhimento do fundo e recolhimento de fevereiro do fundo de garantia, que será realizado em março, já estaria em vigor com a nova GRFGTS. Estou usando gerúndio por quê? Porque, de fato, vai haver uma nova postergação, tá? A Caixa precisou reestruturar a forma como ela estava trabalhando dentro do E-Social e ela fez uma publicação através do Conectividade. Então, todos os empregadores já estão com acesso a essa carta que eu estou replicando para vocês aqui. Ela foi enviada no início de janeiro, foi algo que nós compactuamos com o governo dentro do Comitê Confederativo, tá? De forma que se dê publicidade. Então, vamos lá. O que essa carta da Caixa está falando? Ainda está em vigor a circular 832 da Caixa, tá bom? Essa circular passa a trabalhar com a GRFGTS, que é a nova forma de fundo de garantia, para a competência fevereiro.
que seria recolhimento 7 de março para mensal, e a partir do início do mês para rescisão, tá? A partir da emissão da guia rescisória, deve-se considerar os desligamentos a partir de 1º de fevereiro. É isso que eu acabei de falar. A Caixa continua trabalhando para o aperfeiçoamento do sistema, recomendando a continuidade e intensificação dos testes em produção restrita quanto ao FGTS. Essa frase quer dizer o quê? Eles estão concluindo algumas coisas e estão pedindo para que todos os contribuintes massifiquem os testes. Os testes com relação ao fundo de garantia não estavam sendo utilizados e não estavam conclusivos. Tá? Então, a empresa tem que, o quanto antes, iniciar os testes para o mês de janeiro para trabalhar com ambiente restrito. Tá? Isso aqui será postergado, mas a gente precisa de verdade que as empresas comecem a testar. Até a estabilização do sistema e considerando o seu tempo inicial de implantação, deve ser adotado um período de transição, onde as empresas que tiverem dificuldades de emitir a nova guia do Fundo de Garantia poderão continuar utilizando o CEFIP e a GRRF para emissão das guias mensal e rescisória. Desta forma, fica garantido o depósito do Fundo de Garantia aos trabalhadores e cumprimento das obrigações pelo empregador, minimizando o impacto na certidão de regularidade do FGTS das empresas. Então, o que quer dizer? Para o INSS, a gente recolhe através da nova metodologia dentro da DCTF com a DARF numerada e complementa através de uma DARF avulsa. Para o fundo de garantia, não teremos novos funcionamentos. Então, o que vai vigorar? Até que se consiga, de fato, virar para a GRFGTS atual, o CEFIP será aceito como contingência. É isso que está querendo dizer esse trecho da carta, tá bom? As novas informações serão comunicadas através do próprio Conectividade e a empresa precisa ficar atenta. Tá? Então, até esse presente momento, a TOTUS em nenhuma das nossas linhas de produto determinou ou fez nenhuma publicação com relação aos web services da GRFGTS, do Fundo de Garantia, porque o próprio governo encontra-se concluindo alguns testes internos. Eles mudaram a forma de recepcionamento no que diz respeito à Caixa, tá? Então, o E-Social não mudou nada, tá? Então, na prática, para vocês, nada é alterado. O que está sendo feito é uma adaptação por parte do governo. Essa adaptação precisa ser testada e homologada, obviamente, por isso a Caixa está pedindo para que as empresas testem. E quando entrar em vigor a GRFGTS, ela terá foco no ambiente online. Tá? Então, significa que vocês irão enviar os dados pelo E-Social, vão ter que acessar o ambiente online da Caixa, solicitar e emitir a GRFGTS, que é a nova guia, direto no ambiente da Caixa. Tá? Está previsto na documentação técnica da Caixa web services para fundo de garantia. Isso significa o quê? Está previsto tecnicamente que eles trabalhem da mesma forma que a Receita, onde nós iremos enviar uma solicitação e eles irão devolver uma guia através de um web service. Tá? Isso ainda não foi nem iniciado os testes. Portanto, a TOTUS não tem nenhum pacote sobre a GRFGTS para liberar, porque nós estamos ainda aguardando as conclusões de testes do governo. Quando o governo terminar as suas conclusões, a TOTUS irá testar junto com outras empresas, que são empresas piloto do governo, para só depois seja liberado algum serviço de web service para fundo de garantia, tá? E aí, algumas dicas. Dentro do TDN, nós temos todas as informações no que diz respeito ao E-Social, com perguntas e respostas que podem auxiliar. No YouTube, se vocês pesquisarem por E-Social e mais TOTUS, vocês terão acesso a diversos materiais de webinars que nós realizamos. Em 2018, foram realizados um evento webinar, pelo menos, ao mês, para cada linha de produto. Portal do cliente, a gente sempre tem informações, tanto ali, o atendimento no Posso Ajudar, tá? Que é o chatbot, quanto no Iniciar Chat com os nossos atendentes. Não apareceu nessa tela, mas normalmente, no meio da tela tem um desenho de uma moça. Essa moça, se vocês clicarem, vão ter algumas comunicações aos nossos clientes. Hoje a comunicação está com relação ao bloqueio do evento 1200.
Dentro do portal do cliente, se vocês pesquisarem pela palavra responde, vão encontrar os links de inscrição das próximas rodadas. E no TDN, na Space da consultoria de segmentos, ficam disponíveis as gravações. Este webinar que nós estamos realizando agora está sendo gravado. Ele será editado e liberado no prazo de 10 dias dentro do nosso portal do TDN. Próximos webinars, todos são destinados aos nossos clientes da TOTUS e gratuitos. Tá? Então, nós teremos, para a linha Proteus, no dia 22 de janeiro, nós teremos eventos do REINF. No dia 30 de janeiro, o evento do Bloco K. O evento da DIRF de janeiro foi realizado no dia 9 e nós teremos um outro evento da DIRF para fevereiro. Assim como teremos também um próximo E-Social Responde em fevereiro. Tá? As dúvidas vocês podem ir colocando no chat, o microfone de vocês permanece fechado do início ao fim e eu peço para que coloquem todas as dúvidas ali na parte de perguntas da ferramenta, porque a gente vai respondendo durante a apresentação do evento. Agora o microfone vai ficar mudo e a gente vai fazer a troca para que a equipe de produto Proteus consiga fazer a sua apresentação. Eu peço que vocês aguardem só um instantinho, por gentileza. Bruno, a gente já está vendo a sua tela, o microfone já está disponível. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Bruno Matera, eu estou aqui junto com meu colega Eduardo Bernardes para falar um pouco sobre o E-Social dentro do Proteus, tá? De quais são as funcionalidades, alguns parâmetros, mostrar o passo a passo de alguns eventos, mostrar a nossa página de atualizações, tá? Eu vou pedir a gentileza de todos que nos questionamentos ao lado tentem focar em dúvidas gerais assim sobre o assunto do E-Social. Problemas de ticket que estão sendo analisados, deixem eles para os tickets, tá? Tem algumas coisas que são específicas de algumas bases, não tem como a gente tratar de forma geral. Os questionamentos também, que eu verificar que está tendo muita dúvida, eu dou um pouco mais de ênfase na apresentação. Com relação às dúvidas também, pedir para vocês tentem escrever de forma sequencial, tá? A gente vai recebendo como se fosse um bate-papo. Se forem palavras picadas, vai ficar um pouco difícil de responder a todos os questionamentos, tá ok? Bom, começar pelos parâmetros do E-Social, tá ok? Bom, esses parâmetros, eles são os parâmetros que devem ser habilitados dentro do Proteus, tá? Através do configurador. Vocês conseguem habilitar esses parâmetros, você tem que habilitá-los de acordo com sua fase do E-Social. Então, eu vou falar por cima do que se trata cada parâmetro, e logo na sequência eu falo sobre as datas que seriam informadas ou para cada grupo de empresas, de acordo com o início da obrigação para o E-Social. Tá? Começando a falar do MV_RHTAF. Esse parâmetro ele é habilitado para você fazer o envio dos eventos automaticamente do GPE para o TAF. Tá? Então, ele é habilitado a partir do pessoal que está na segunda fase, por envio dos não periódicos, ok? E ele já, quando você grava uma admissão, por exemplo, no GPE, ele já encaminha essa admissão diretamente para o TAF. Quando você informa um afastamento de um trabalhador, no GPE, ele já leva a informação do S2230 para o TAF, ok? Mas lembrando que ele trabalha em conjunto com outros parâmetros que eu vou falar mais à frente. Esse parâmetro, a orientação é que, quando ele é habilitado, você não fique voltando o parâmetro, tá? Habilita ele, depois desabilita. Isso pode causar problema no confronto de dados das informações que tem no GPE ou que tem no TAF. Tá? Pode ser que você perca o controle do que você integrou ou deixou de integrar. Falando do parâmetro MV_EFD-avis, o parâmetro é utilizado para avisar o usuário que os campos obrigatórios do E-Social não foram preenchidos. Isso funciona da seguinte forma: ele estando como valor 0, ele não avisa nada. Ele estando como 1, o valor dentro do parâmetro, ele avisa que falta informação e impede a gravação do registro. O 2, ele somente avisa, tá? E ele não impede a gravação. Ele aparece um aviso que está faltando informação e não impede a integração. A recomendação é que sempre esteja como 1, tá? Que ele avisa e impeça a gravação para que você não tenha parâmetros incorretos encaminhados ao TAF. O que seria esse parâmetro? Vou dar um exemplo
Com relação ao cadastro de trabalhadores, você, no cadastro de trabalhadores do GPE, você pode informar, você vai fazer o cadastro dessa pessoa. Se quando você tentar gravar, esse parâmetro estiver com 1 e tiver faltando informações obrigatórias de acordo com o layout do e-social, ele vai gerar uma mensagem e vai impedir a gravação. Lembrando que esse parâmetro ele não se confunde com os campos obrigatórios que já existem na SRA, no cadastro do trabalhador do GPE. Aquelas obrigações continuam existindo, tá ok? Mas esse parâmetro ele também vai verificar de acordo com o layout do e-social. Por exemplo, a informação do PIS. Se você não informar o PIS no cadastro de um trabalhador CLT, código do trabalhador do e-social, código da categoria 101, se você não informar o PIS, ele vai gerar um evento 2190, que seria uma prévia de admissão, admissão prévia. Essa informação vai só com os dados do CPF, data de admissão, data de nascimento do trabalhador. Se você, com um parâmetro igual a 1, o sistema ele vai informar, vai dar um alerta falando da ausência dessa informação, vai perguntar sobre a geração da admissão preliminar, e aí você pode gravar ou não essa informação. Outro exemplo, você deixa em branco o campo do nome do trabalhador. Para o e-social, ele exige que essa informação seja enviada. Ele não vai deixar você gravar e ele vai aparecer uma mensagem que o campo obrigatório não foi preenchido. Então, com o parâmetro 1, é a orientação que a gente deixa sempre para que os eventos sejam enviados da forma correta para o TAF, e para você não ter problema também de integração dessa informação com o e-social. O MVEFD-MSG, quando ele é habilitado, o sistema apresenta a mensagem que o evento foi enviado para o TAF com sucesso. Tá? Então, isso funciona mais para aquelas pessoas que estão nos eventos não periódicos em diante, que é quando você cadastra uma admissão, você confirma essa admissão, se tiver tudo certo na validação do sistema e do layout, ele vai enviar para o TAF e ele vai aparecer uma mensagem. Tá? Para isso que esse parâmetro serve. Bom, esses parâmetros aqui são importantes de acordo com o faseamento. Então, o MV underline DTCGI, ele fala o início do envio dos não periódicos. Tá? Então, de acordo com o faturamento da sua empresa, você está encaixado em determinado grupo de envio. Então, para aqueles que começaram em janeiro de 2018, os envios do periódico foi em seguida em março, e dos não periódicos, perdão, foi em março, e depois, a partir do meio do ano, foi o envio dos periódicos. Quem começou no meio do ano a obrigação começou enviando em julho as tabelas, os não periódicos em outubro, e vai começar a enviar os periódicos a partir de agora. Então, esse DTCGN segue essa data. Quando começa, você tem que informar a data que inicia a sua obrigação de envio dos eventos não periódicos. Da mesma forma, temos o parâmetro MV underline fase ZOC. Tá? Ele tem 3 opções desse parâmetro, ele também segue de acordo com a obrigação de cada empresa. Então, para aquelas empresas que estão iniciando hoje o envio das informações, esse parâmetro tem que ser criado e ele tem que ficar com o valor em branco. Isso significa que a empresa está na carga inicial, no envio das tabelas. O valor 1 nesse parâmetro, eles tem que ser preenchido para aquelas empresas que estão enviando os não periódicos para o e-social. E o valor 2 para aquelas empresas que estão enviando já os eventos periódicos. É muito importante prestar atenção nesse parâmetro. Vou dar um exemplo para vocês na demissão. Quando eu estou demitindo um trabalhador, calculando a rescisão de um trabalhador no GPE, quando eu estou na fase dos não periódicos, ou seja, com esse parâmetro preenchido igual a 1, quando eu gravo uma rescisão no GPE, ele vai enviar para o TAF um evento S2299, só com o cabeçalho do desligamento. Então vai vir o nome do trabalhador, a informação de quando ele foi desligado, se o aviso prévio foi indenizado ou não. Só que ele não leva nenhum valor. Agora, a partir do momento que eu inicio a obrigação do envio dos periódicos, esse parâmetro tem que estar como 2. Quando eu calculo uma rescisão no GPE e gravo essa rescisão, ele vai enviar tanto o cabeçalho como os valores do pagamento dessa rescisão. Tá? Então, às vezes, não estou tentando enviar a rescisão, não está indo valores. Dá uma olhada nesse parâmetro. Ok?
Esse parâmetro MV_XML-GPE, ele habilita a geração dos arquivos XML enviados do GPE para o TAF, na pasta System do Proteus. Essa é uma informação bacana e legal para quem tem mais curiosidade de entender como que funciona a comunicação do sistema do GPE para o TAF e do TAF para o E-Social. O E-Social recebe os arquivos, a informação em formato XML, e esse arquivo ele é gerado com um espelho da informação do que sai do GPE e vai para o TAF. Nós do suporte sempre solicitamos essas informações para o cliente. É importante que vocês sempre tentem encaminhar essa informação para a gente, que ela facilita muito no diagnóstico. Tá? Ah, esse arquivo XML, ele conforme eu falei, ele é um espelho da informação. Deixa eu tentar mostrar um para vocês aqui. Eu vou abrir um arquivo XML do evento S1200, tá? Ele vem nesse formato aqui. Para que ele é importante para a gente? Para a gente ver se as informações estão saindo do GPE para o TAF, tá? E se estão sendo preenchidas da forma correta. Então, esse XML nada mais é do que um espelho, é o layout do e-social, né? E as informações preenchidas em cada campo que o e-social exige. Então, eu tenho o CPF do trabalhador que eu estou enviando, o período de apuração, o PIS do trabalhador, o nome dele. Lembrando que esse é um evento S1200, tá? Então, eu tenho o número de inscrição do cadastro de lotação dele, eu tenho as verbas, os valores, as quantidades. Então, a gente pede, tenta enviar para a gente essa informação, tá? Ela ajuda muito no diagnóstico e agiliza o atendimento de vocês. E para quem tiver curiosidade também, tá? Ele sai nesse formato e é gravado na pasta System. Bacana? Voltando aqui para a apresentação. Deixa eu só acertar a tela, perdão. Bom, aí temos o parâmetro MV underline e só que diz. Esse parâmetro define se as informações de dissídio serão geradas nas informações de período anterior, na tag infoperante. Eu vou, mais à frente, eu vou mostrar no Proteus onde ficam essas informações. Tá? Isso é um parâmetro que você deve habilitar. Tá? Quem não tiver criado esse parâmetro é considerado hoje como verdadeiro. E da forma que o Proteus trabalha hoje, esse parâmetro tem que estar habilitado para as informações de diferença de dissídio serem informadas da forma correta para o e-social. Mais à frente eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma rescisão complementar por diferença de dissídio e mostrar onde ela aparece e como aparece, tá? Bom, temos a informação, o parâmetro do MV underline TAF VLS. Essa é a versão do layout do social. Hoje a versão vigente, tá, que nós estamos utilizando é a 2.4.2, ok? Já existe uma nova versão que o e-social publicou, que o governo publicou. Porém, essa versão, em breve, vocês vão acompanhar na página do portal do E-Social da TOTUS. Lá a gente está divulgando mais informações com relação a isso. Em breve vai ser disponibilizado os pacotes de atualização e as informações necessárias para quem for utilizar a nova versão do layout. Mas lembrando que o governo já definiu um período de convivência. Ou seja, hoje você não tem obrigação de mudar isso. Você pode continuar enviando as informações com 2.4.2. Tá? Aí vai acompanhando as notícias lá na página, daí vai ter a data de corte do governo, que daí a gente vai mandar a informação sempre pelo novo layout. Tá? Mas hoje, não tem problema, podem continuar enviando pela versão 2.4.2. Daí temos o parâmetro MV underline TAF INIE, com E no final, ele informa a data de início da empresa no e-social. Então, esse parâmetro ele tem que estar com a data da empresa de acordo com o início da sua obrigação. Quem começou em janeiro de 2018? Janeiro de 2018. Quem começou em julho de 2018? Julho de 2018. Aí tem um pessoal novo que está começando o envio das informações agora em janeiro de 2019. A lógica é a mesma. Preenche a data que iniciou a obrigação da sua empresa. Tá? O MVTAF INIM, que é com N no final, você tem que colocar a data de início dos eventos não periódicos, a mesma lógica do DTCG-INI. Ok? Bom, dando um exemplo para vocês do E-Social para produção para empresas com faturamento superior a 78 milhões. Os parâmetros têm que ser preenchidos nesse formato, tá? É importante que você siga esse formato. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde vocês têm
as FAQs que nós criamos mencionando esses parâmetros da forma correta de preenchimento, tá? Então, falando do MV underline TAF VLS, ele tem que estar desse formato, 02 underline 04 underline 02, que é o layout, a versão do layout que eu mencionei para vocês. O MV underline TAF INIE, que é o início da empresa no E-Social, 2018-101, para as empresas com faturamento superior a 78 milhões. MV underline TAF NIM, para empresas com faturamento superior a 78 milhões, é o início da fase dos eventos não periódicos, ou seja, 2018-03-01. O MV underline DTCGN também é o início do envio dos não periódicos. Mais uma vez, empresas com faturamento superior a 78 milhões, esse parâmetro é preenchido nesse formato. Ele é diferente dos demais. Ele vem como 01/03/2018. E o MV underline RHTAF habilitado como true. Ok? Então, hoje não teve alterações para essas empresas com faturamento superior. Os parâmetros da orientação que estejam preenchidos dessa forma já. Mais uma vez, a questão do MV underline FASISOC, você informa qual a fase de envio da sua empresa. Hoje, para quem tem um faturamento superior a 78 milhões, provavelmente já está com esse parâmetro preenchido como 2, ou seja, a fase dos periódicos, que começou o início em maio de 2018. Bom, para o segundo grupo, com faturamento inferior a 78 milhões, temos os mesmos parâmetros, porém com datas diferentes. Então, o INI são as empresas que iniciaram, esse segundo grupo iniciou em julho a obrigação. Preenche neste formato, 2018-07-01. O INIM, não periódicos, começou em outubro desse segundo grupo, certo? Então é 2018-10-01. O DTCGN, na mesma lógica, 10/10/2018, que são os eventos não periódicos do segundo grupo. O parâmetro dessas pessoas já deve estar habilitado como MV underline RHTAF igual a true. Ou seja, ele como já iniciou os não periódicos e já está enviando os periódicos, ele já está habilitado. E para essas pessoas, a data de início do envio da fase dos periódicos era 10 de janeiro de 2019. Então, provavelmente você já deve estar com o parâmetro MV underline FASISOC como 2. Tá? Se tiver aqueles problemas de integração que eu mencionei, esse pessoal do segundo grupo, tenta sempre olhar esse parâmetro, ok? Bom, aqui eu tenho um exemplo do pessoal da pré-produção. Mas antes de falar dele, eu só queria tratar com vocês a questão do calendário, porque algumas empresas, o E-Social publicou o novo cronograma do E-Social e algumas empresas iniciaram a obrigatoriedade agora no início, né, em janeiro, 10 de janeiro de 2019. Foram empregador pessoa física, optantes pelo simples, produtor rural pessoa física e entidades sem fins lucrativos. Em breve, a gente vai estar atualizando a documentação e eu vou mostrar para vocês onde estão os parâmetros de cada fase, mas a lógica é a mesma, tá? Dos parâmetros, você tem que informar o início da sua obrigatoriedade. Então, lá onde tem o INIE, que é o início da obrigatoriedade, você vai informar 2019, 01, 10, ou seja, 10 de janeiro de 2019. Sigam a mesma lógica. Em breve a documentação já está disponível para vocês no portal, eu vou mostrar onde, tá? Bom, falando dos parâmetros da pré-produção, o que é essa pré-produção? É aquela base de teste do governo. Hoje é possível ainda utilizar essa base. O governo ele deleta os dados lá de tempos em tempos, normalmente ele divulga isso no portal, mas para você utilizar isso, você tem que ter um ambiente separado do TAF, ok? Você tem que criar uma nova base. Você não pode usar a mesma base de produção, senão gera conflito de dados, ok? Para você utilizar a pré-produção, ou seja, fazer testes de envio para o governo, você vai preencher os parâmetros da seguinte forma: o TAF envelhece como a versão 020402, o INI, que seria o início da empresa no social, para pré-produção, para a base de teste, tem que estar como ano de 2017, tá? O INIM e o INI também na mesma lógica e data de 2017. Aí o RH TAF habilitado de acordo com o seu teste e o MV FASISOC também de acordo com o seu teste. Quero testar o não periódico, deixa como 1. Quero testar tudo como já ouvi dos periódicos,
já deixa como 2, ok? Bom, essa foi uma apresentação rápida sobre os parâmetros, tá? Os principais parâmetros envolvendo o SIGA GPE e o TAF, né, para envio das informações por e-social. E eu espero que tenha ficado claro para todos. Dúvidas, mande para a gente aqui no bate-papo, tá? Ou posteriormente, se necessitar de algum auxílio, necessitar de mais esclarecimentos, abre um chamado para a gente do suporte, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre as funcionalidades do Proteus, tá? Mas primeiro eu quero mostrar a página do e-social para vocês. Nós sempre falamos dessa página, mandamos ela com frequência em todos os tickets. Ela é uma página centralizadora das informações, das entregas legais do e-social para quem utiliza o Proteus, tá? Então, essa página aqui, se você jogar no Google lá, Proteus Entregas Legais e-social, ou nesse formato assim, ele vai te direcionar para essa página provavelmente, tá? Só olha o endereço, que é do tdn.totos, e nessa página aqui que nós temos o e-social responde, esse link aqui da direita, ele é o link onde tem as informações, onde nós divulgamos os novos eventos. Então, se tiverem versões futuras para os próximos meses, você consegue acompanhar por aqui para você já adicionar na sua agenda ou já se cadastrar para participação futura. Tá? E aqui também é disponibilizado os vídeos antigos das gravações que nós já de apresentações passadas, ok? Tudo através desse link. Aqui abaixo nós temos alguns vídeos específicos de eventos passados que foram focados em algum evento, tá? Então tem um vídeo específico para carga inicial e tabelas, um vídeo específico falando sobre os não periódicos, um vídeo específico falando sobre os periódicos, tá ok? Então quem tiver curiosidade, depois acessa também, boa parte desse vídeo está disponível através do YouTube. E a gente sempre faz o passo a passo mostrando na ferramenta Proteus como que funciona o envio das informações. Nessa página nós também temos as informações do e-social, os principais assuntos e dividido por faseamento, vamos dizer assim. Então, estou iniciando hoje a minha obrigação do e-social. Já deve ter passado pela qualificação cadastral, saneamento da base, parametrização do TAF e do TSS para fazer o envio do e-social. Tá? Então, hoje tem empresas que estão no envio dos não periódicos ou também está enviando nova carga das tabelas, tá? Você consegue ter acesso às informações por aqui. Aí, os eventos não periódicos, periódicos, principais perguntas efetuadas com relação ao e-social, principais perguntas da consultoria tributária e os eventos do e-social responde o layout do e-social. Tá? Mostrar para vocês aqui o link dos não periódicos, como um exemplo, tá? Eu cliquei aqui, eventos não periódicos. Nessa outra página, ele traz os eventos não periódicos, documentação separada por cada evento. Então, estou com uma dúvida de afastamento temporário, não estou conseguindo enviar, não sei como envio o início, não sei como envio o fim, não sei como se trata o evento. Busca aqui nessa página dos periódicos, o evento que você deseja, ele vai abrir uma página detalhada sobre essa entrega. Então, a gente está falando do evento S2230, que seria eventos de afastamentos. Então, ele traz aqui conceitos, tá, do que se trata, como que devem estar os eventos, os parâmetros, fala das premissas de envio, ou seja, o que você precisa ter, em que ponto que você precisa estar para começar a enviar essas informações, o que precisa estar parametrizado. Tá? Então, essas são as premissas. Aqui temos o como gerar, acho que o link quebrou aqui, tinha um vídeo, mas eu vou mostrar para vocês aqui que temos as FAQs, tá? Essas são as perguntas frequentes relacionadas aos eventos. Essa é uma coisa que eu costumo dar bastante ênfase, sugiro que todos que tiverem dúvidas busquem essas FAQs de acordo com cada evento aqui na nossa página de entregas legais. Por quê? Aqui são demonstrados erros que nós já encontramos, problemas tanto do e-social, algumas correções de parâmetros no Proteus, como resolver determinadas mensagens de erro, tá? Então, é bem bacana, eu sugiro que sempre acessem essas opções. Nós alimentamos essas informações frequentemente, tá? Então, por exemplo, estou com erro, o governo está rejeitando meu evento de afastamento por determinado motivo. Busca aqui nas FAQs, provavelmente vai ter alguma informação para te ajudar, tá? E aqui na última coluna nós temos as informações técnicas. Então, temos a correspondência de layout,
que é a comparação dos campos entre o GPE e o TAF, tá? E de acordo com o layout do social. Então, estou falando do evento S2230. Ele fala que o CPF do trabalhador, da onde ele busca essa informação, tá? De qual campo e qual a rotina e para onde ele envia para o TAF, ok? Então, isso para quem tiver um interesse mais técnico da situação, você consegue consultar aqui. Voltando para cá, para a página 2230, informações técnicas, nós temos aqui a informação de como devem estar o compartilhamento das tabelas para o envio desse evento, a configuração dele no menu, tá? E a configuração do schedule. Eu vou falar um pouco mais para frente do que se trata o schedule, tá? Mas aqui nós temos como é configurado o schedule, tanto para o envio do 2206 como do 2230. Como os parâmetros devem estar para você conseguir enviar essas informações, tá? E as rotinas envolvidas, certo? Bom, esse foi um exemplo. Então, eu entrei aqui na página de entregas legais, eventos não periódicos, fui no evento S230 e lá tem bastante coisa sobre ele. O mesmo acontece para os periódicos, para as tabelas, tá? Então, sugiro que sempre busquem orientação naquelas FAQs. Elas ajudam bastante, agilizam seu atendimento e às vezes você mesmo consegue resolver seu problema. Bom, falando mais um pouco aqui da página, nós temos essas atualizações importantes. Aqui nós disponibilizamos o link para download dos pacotes mais importantes hoje para o Proteus e para o envio das informações para o e-social. Então, aqui temos separado por versão da versão 12 e da versão 11. Tá? Então, para a versão 12, nós temos um pacote acumulado que foi disponibilizado no último dia 28/11, porém aqui abaixo nós já temos outros pacotes que também são de importância para o envio de determinadas obrigações. Então, para quem precisa enviar o 13º aí, tem que estar com o pacote já posterior a esse 28/11. Tem que estar acumulado e posteriormente aplicar esse pacote de correção, tá? Sempre acompanhe aqui que a gente atualiza também frequentemente de acordo com problemas que são encontrados e a gente que a gente vê que impactam bastante pessoas, a gente já disponibiliza o pacote por aqui. O mesmo da versão 11. Tá? E aqui embaixo, atualizados recentemente, são problemas pontuais que vão sendo corrigidos, e aqui também são disponibilizados pacotes de correção. Então, às vezes você está com um erro específico, dá uma busca aqui também, que às vezes já tem um pacote para correção do seu problema. Aqui embaixo, o instalador, né, para o TSS. Aqui também na versão 12, temos as opções de melhorias, tá? São disponibilizados os links da documentação para download dos pacotes das principais melhorias que o sistema está trazendo. Então, a gravação do 5001 filial, o relatório de conferência do 5001, esse relatório é aquele para conferir o INSS que o governo apurou por trabalhador, e os que foram enviados deixou de enviar, com base no retorno do governo. Diagnóstico das verbas, da integração, a melhoria para o envio do carreteiro-freteiro, desmembrando o cálculo de acordo com o que o governo exige, tá? E outras melhorias, sempre disponibilizadas por aqui, ok? Então, eu sempre dou bastante ênfase nessa página, acho ela bem legal, ela ajuda bastante. Sugiro que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, tiverem curiosidade, busca, navega por aqui, tá? Temos bastante opções. Outro lugar que eu gosto de falar para o pessoal pesquisar é na página do próprio portal do social. Nós temos aqui perguntas frequentes. Então, você consegue entrar e verificar quais são os problemas mais frequentes encontrados no e-social e qual o posicionamento deles para o governo. Tá? Então, sugiro também, sempre quando tiver dúvida, dar uma busca aqui, que às vezes também esclarece bastante coisa para a gente. Dá um exemplo aqui da rescisão complementar, muita gente tem dúvida. Eu vou tratar para frente no Proteus, que o governo ele traz a seguinte resposta: não existe rescisão complementar para o e-social. Ele entende que isso não existe. Tá? Eventuais de pagamentos de diferenças de rescisão devem ser realizados da seguinte forma. Aí ele fala que como deve ser feito cada um. Então, no caso do dissídio, por exemplo, a obrigação a convenção é publicada depois que o trabalhador foi demitido, ele fala que essa informação, por exemplo, tem que ser enviada através do evento 1200, tá?
Então, só um exemplo aqui para vocês também, ó, tá, a página que eu estou acessando é de perguntas frequentes do próprio portal do E-Social, ok? Bom, voltando mais uma vez aqui para a página de entregas legais, eu falei para vocês dos parâmetros, né, da primeira, segunda, terceira fase do E-Social. De acordo com cada evento que você entrar aqui, você vai ter o link para esses parâmetros, mas eu separei aqui também, só para mostrar para vocês como vem a informação. Então, aqui, primeira fase do E-Social, como os parâmetros são preenchidos para cada empresa e para a base de teste do governo. Da segunda fase, mesma coisa. E para a terceira fase, a mesma coisa. Tá? Então busquem lá, até se jogar no Google ou em algum outro buscador, provavelmente vai trazer para vocês aí o parâmetros terceira fase social, Proteus, vão te direcionar para essa página, a maioria. Tá? Mas aqui, entregas legais, de acordo com o evento, você encontra os parâmetros. Ok? Bom, agora vamos falar um pouco, né, de como que funcionam as coisas dentro do Proteus. Como que você faz o envio das obrigações para o Proteus, para o social. Então, falamos dos parâmetros. Os parâmetros você configura através do siga CFG, do configurador. Tá? E agora, para o envio das informações, vamos começar pela carga inicial. Então, se você tiver com o menu atualizado, a informação provavelmente vai ter aqui miscelânea, e social. Aí vamos falar primeiro da carga inicial. Bom, falando da carga inicial, essa rotina ela faz um envio tanto da carga inicial como o primeiro envio das informações dos trabalhadores. Então, o que eu devo preencher aqui? A data de referência, você deve preencher a data de acordo com o envio da obrigação, do início da obrigação sua. Então, no meu caso aqui, eu estou enviando na base de teste do governo. Então, eu vou colocar 01/01/2017. Vou preencher carga inicial, e aí eu seleciono os parâmetros que eu quero, os eventos que eu quero enviar. Então, se você está fazendo a carga inicial hoje, sempre faz o envio do 1005, que é estabelecimentos, rúbricas 1010, 1020, 1030 e 1050, tá? Que são as tabelas, né, carga inicial, e preenche a filial que você deseja, tá? Ou as filiais. Feito isso, você confirma, ele vai fazer o envio. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui de uma informação pequena. 1020, por exemplo. Selecionei a filial 1, ele vai mandar minhas lotações tributárias. Provavelmente no log vai trazer que essas informações já estão lá, porque eu já fiz essa integração. Então, sempre verifiquem um log. O log, às vezes, traz muitas explicações para a gente do porquê que não foi integrado, ou alguma outra mensagem de erro, que também deve ser compartilhada com o suporte, caso apareça algum erro e você não tenha conseguido resolver. Tá? Então, aqui ele fala que não foi enviado ao TAF, não é possível inclusão do registro, pois existe um evento S1020 na base com o mesmo código de lotação e não transmitido com sucesso para o governo. Ou seja, eu já tenho essa informação no TAF e eu ainda não mandei ela para o governo. Então, o sistema não sobrepõe nessa situação. Tá? Esse foi só um exemplo para vocês verem como foi simples o envio nesse ponto aqui. Bom, para quem já está nos não periódicos, né, vai iniciar os não periódicos, iniciou lá atrás, a carga, você pode fazer a carga do S2200 e S2230, mas eu sugiro que sempre faça essa carga depois das tabelas, tá? É uma questão lógica, porque o evento S2200 é o cadastro do trabalhador e ele depende de informações das tabelas. Se você não enviar, provavelmente, se você não enviar as tabelas, provavelmente vai gerar erro de integração do 2200. Uma coisa que eu sempre dou ênfase também, que eu já vi muito questionamento, muita dúvida a respeito, é que o S2200 e o S2300, perdão, ele tem esses parâmetros. O que seria isso? Esses parâmetros são destinados para você fazer um filtro do que você quer enviar, tá? Então, você pode enviar a primeira carga de uma filial específica ou de um centro de custo específico, fica a seu critério ou de trabalhadores específicos, nomes específicos e a situação, inclusive, tá? Aí,
eu sugiro que cada empresa busque seu jurídico ou seu, desculpa, o seu departamento de RH, seu jurídico, sua contabilidade, para ver o que você tem obrigação de enviar, tá? Porque tem empresas que querem mandar os demitidos, tem empresa que dizem que não, e o E-Social entende isso da forma dele, tá? Mas isso é algo particular de cada empresa. Às vezes você está atrasado no envio, então você tem que fazer a carga de determinados demitidos, isso daqui você consegue controlar nessa situação, tá? Ele traz, você pode fazer um filtro de mandar pessoas de determinada situação só, tá? E lembrando que esse aqui é o status dela no seu SIGA GPE, lá na SRA. Temos no 2200, nós temos essa opção de retifica registros. Isso é para quê? Eu já fiz a carga de 1.000 trabalhadores para o TAF e já enviei para o governo. Porém, eu me atentei que eu errei informação em diversos trabalhadores, quase em todos. Eu tenho que fazer um a um. Tem essa opção aqui de retificar registros, tá? Para quem já está na produção e já enviou. Quando você coloca sim, o sistema vai fazer uma nova carga de acordo com os parâmetros que você preencheu no filtro de 12200, retificando o que já está lá. Então, ou seja, se já tem um evento 2200 no TAF, ele já está com status 4 de consistente, ou seja, ele já tem um protocolo do governo, e você quer retificar ele de forma massiva ou de um filtro específico, você pode vir por aqui e colocar registro, retificar registro igual assim, tá? Então, eu já vi pessoas aqui que às vezes deixou o centro de custo com de Z a ZZZ. Aí ele não pegou vários centros de custo da pessoa. Isso é um filtro, tá? É uma questão de lógica, você preenche um range aí específico. Então, eu quero matrícula de 9.000 em diante, ele vai pegar só do que está, né, desse 9 em diante, tá? Então, sempre se atentar se está preenchido da forma correta e contemplando todos os seus registros dos trabalhadores. O 2230 tem a mesma ideia, tá? Mas aí é para o envio dos trabalhadores sem vínculo, que são eles trabalhadores autônomos, estagiários, entre outros. Ele tem as mesmas opções de filtros e situações, mas ele traz uma opção diferente aqui também, que são as categorias. Nem todas as categorias são obrigatórias o envio da informação para o E-Social. Aqui você consegue filtrá-las, tá? Então, eu quero enviar estagiário, quero enviar contribuinte individual, eu quero o autônomo geral, o carreteiro. Aqui você seleciona as opções de acordo com a categoria do cara que está informado no registro do trabalhador. Tá? Preenchido esses parâmetros, selecionando as opções, afiliar ou preencher na data, confirma, ele vai enviar a carga desses trabalhadores para o TAF. Aqui no processamento nós temos outras opções também, tá? Os filtros funcionam da mesma forma que eu mencionei para vocês, mas você tem carga inicial, que ele vai fazer o envio das informações para o TAF. Relação de inconsistências, relatório de inconsistência, ele vai relacionar para você as inconsistências encontradas no sistema. Então, por exemplo, dados faltantes no cadastro do trabalhador, preenchimento errado na lotação tributária, falta de informação no cadastro das rúbricas, ele traz tudo por aqui. Tá? E aí temos a opção de limpar dados e exclusão em lote. Tá? Um serve para excluir os dados do TAF, que estão com status diferente de 4, e o outro é para fazer exclusão em lote daqueles que já estão com status de envio. Então, isso daqui seria a carga inicial, tá, gente? Uma explicação rápida, assim, sobre o assunto. Conforme eu falei, tem outros vídeos de gravação que dão mais ênfase a determinados eventos, tá? Bom, agora falar um pouco sobre os não periódicos, tá? O que são os não periódicos? Rescisão, afastamento, tá? Alguma alteração contratual. Então, eu vou aqui em gestão de funcionários como exemplo para vocês. Eu quero mandar a alteração salarial de um trabalhador, eu vou dar promoção para esse trabalhador. Você tem as opções de dissídio retroativo, as opções de aumento massivo, né, reajuste massivo de trabalhadores, mas aqui eu vou direto no cadastro do trabalhador. Então, vou lá em funcionais, vou no salário dele, vou aumentar o salário dele, informar o tipo de alteração, informar a data de alteração, né, e gravar a informação.
Tá vendo? Com aquele parâmetro que eu mencionei para vocês no passado referente à mensagem, é essa mensagem que aparece, registro integrado para o TAF com sucesso. Essa pessoa já existia um evento S2200 integrado com TAF com status 4, ou seja, ele já tinha um protocolo do governo. Então eu não estou retificando, eu estou alterando o contrato desse trabalhador. Retificar é quando eu mandei uma coisa errada e eu estou querendo corrigir, eu retifico. Isso deveria ser data retroativa, então entra naquele parâmetro que eu mencionei para vocês na carga inicial. O que eu estou fazendo agora é uma alteração. Essa pessoa tinha um salário, ela foi promovida por mérito, é uma alteração contratual que passa a ter vigência em determinada data futura ao início da obrigação. Então, eu envio um evento S2206, que é de alteração de contrato. E aí ele enviou o registro para o TAF com sucesso, ou seja, ele vai mandar uma alteração de salário dessa pessoa para o TAF. Temos também a opção do parâmetro do evento S2205. O S2205 segue a mesma lógica, mas ele é um evento de alteração de dados cadastrais, tá? De acordo com o layout do social. Então ele pega nome, dados da mãe, endereço, entre outras coisas, ok? Então, se eu alterar algum dado básico do trabalhador, assim, cadastral dele, ele vai gerar, o sistema vai gerar um S2205. Lembrando que para fazer esses tipos de alterações, você deve estar com esse trabalhador sem nenhuma pendência lá no TAF. Ah, então, mandei um 2206, quero mandar outro, quero mandar outro, quero mandar outro. Não, manda um, envia para o governo. Ah, teve uma outra alteração de centro de custo, de cargo depois, manda o da alteração de salário depois e manda outro do cargo, tá? Para você não ter conflito de informações lá no TAF. Tudo isso é gerado um histórico lá, depois eu mostro para vocês. Outra informação importante, eu vejo bastante dúvida com relação a isso. No layout do social, tem contribuintes individuais, né, trabalhadores sem vínculo, que não têm obrigação de envio do S2300, que seria como se fosse o cadastro desse trabalhador sem vínculo. O que acontece? Tem alguns que são obrigados, outros não. Isso você encontra lá no manual de orientações do E-Social, ok? Eu peguei um exemplo aqui de um autônomo freteiro. De acordo com o MOS lá, a gente entendeu que ele não deveria ser enviado o S2230, tá? Isso, cada empresa verifica com seu jurídico e seus departamentos internos a obrigatoriedade disso, ok? Que nem eu falei, no MOS traz essas opções. Então, esse freteiro não quis mandar o 2230 dele. Como que o sistema trata isso? O sistema, ele respeita da seguinte forma. Se você preenche o cadastro do trabalhador com o mínimo de informações necessárias para esse autônomo, de acordo com o layout do social, para isso eu sugiro que vocês deem uma lida no layout, ver o que é obrigatório e o que não é para cada categoria, o sistema não vai enviar o 2230. E para quem eu quero enviar o 2230, basta eu preencher o cadastro completo dessa pessoa. Tá? Então, eu costumo sugerir que quando você quer enviar um 2300, eu falei errado anteriormente, desculpa, é 2300. Quando você quer enviar o 2300 de uma pessoa, eu sugiro que você faça o cadastro através de gestão de funcionários, no cadastro completo do trabalhador. Quando você quer gravar o cadastro de um trabalhador e não quer enviar o S2230, eu sugiro que utilize a rotina de contribuinte individual. Dentro dela, nós temos essa opção aqui, outras ações, selecionar campos. Eu seleciono a filial, eu seleciono quais campos serão exigidos dentro do meu cadastro. E os campos, as validações tanto da rotina do GPE como para o E-Social vão ser de acordo com os campos que você selecionou aqui como obrigatório, tá? Então, eu quero a mãe, eu não quero o nome da mãe. Basta selecionar aqui e confirmar. Então, eu já deixei alguns dados básicos para essa pessoa, porque eu quero calcular ela no GPE, a folha dela, mas eu não quero enviar o 2230 porque eu não entendo necessário. O 2300, perdão. Então, nesse caso aqui, nós temos uma FAQ lá na nossa página de entrega legais, no cadastro de trabalhadores, nos eventos não periódicos, você tem as informações desses campos que eu deixei habilitado aqui, você pode avaliar isso internamente também com o seu departamento jurídico. Então, preenche dados básicos, o nome dele, data de nascimento que o layout exige,
É o centro de custo por causa da minha folha de pagamento, data de admissão também por causa da minha folha, e aí o salário dele não tem necessidade, mas aqui eu preenchi a categoria, ele é autônomo, o cargo dele é autônomo, aqui ele tem salário, mas nem sempre é necessário, depende de cada situação. A categoria da CFIP e a categoria do E-Social. De documentos, o que é necessário, mínimo, CPF, PIS, tá? Gravando esse trabalhador dessa forma, ele não gera o 2300, mas esse autônomo fica disponível para cálculo. Nessa situação, o que, que o sistema faz? Quando você envia o evento periódico 1200, S1200, as informações desse autônomo vai dentro do evento S1200. Tá? Mas, mais uma vez, temos bastante documentação sobre isso na nossa página de entregas legais, não vou dar mais ênfase para essa situação. Mostrar para vocês também o cadastro de ausência. Essa é uma coisa que gera bastante questionamento também, bastante dúvida. Aparece essa mensagem sobre o job, eu já vou falar mais sobre ele. Então, eu tenho uma pessoa aqui que ela teve determinados afastamentos, tá? Eu vou comentar na ordem que eu fiz o envio. Então, primeiro eu gravei para essa pessoa só o início do afastamento. Então, ela iniciou o afastamento em 1/12/2018. Confirmei, o sistema foi, enviou, confirmou e gravou uma informação para o S2230 para o TAF. Em seguida, eu mandei para o governo. Depois, eu informei a data fim. Depois de 6 dias, ele gerou um novo, eu informei separado, tá? Primeiro eu enviei só o início, depois enviei o fim. A data fim, eu informei só o 6/12/2018, a quantidade de dias, 6 dias, e quando eu gravei, já o sistema, em determinadas situações, ele já faz o envio dessa informação para o TAF e eu mandei para o governo. Ou seja, foram 2 eventos S2230. Um com o início, o outro com o fim do afastamento. O fim do afastamento, gente, lembra que eu mencionei para vocês com relação ao scheduling. Quando a data é futura, o e-social, o layout dele, ele fala que ele só vai receber informações em datas futuras. Ele teve uma alteração recente que ele só recebe afastamentos diversos em até 15 dias. E com a data fim, daqui até 15 dias, e férias, desde que o início e o fim estejam dentro de 60 dias. Tá? Então, por exemplo, se eu colocasse um afastamento agora e colocasse o início do afastamento hoje, mas eu já coloco o início do afastamento hoje, não tenho data de retorno, confirma aqui, ele vai mandar para o TAF a informação do afastamento, só do início, tá? Lembrando que tem que preencher um motivo de social aqui também, e dependendo de cada tipo de afastamento, tem alguns casos, por exemplo, de acidente de trabalho, que você tem que informar o código da doença e dos emissores do emissor do atestado, tá? Nesses meus 2 exemplos que eu cadastrei aqui, não tem necessidade disso. Essa obrigação dessa informação, você também consegue ver no layout do social de acordo com cada motivo. Bom, nesse exemplo que eu mencionei para vocês, 15/1, o afastamento aconteceu hoje, vamos supor que eu já tenha data no atestado que a pessoa volta daqui 30 dias. Nesse tipo de afastamento, conforme eu falei para vocês, o governo, ele só aceita até 15 dias da data de hoje. Então, esse 13/2/2018, o retorno, não vai ser enviado para o TAF, tá? Para você fazer isso, ou você cadastra manualmente no TAF quando chegar o período para envio dessa obrigação. Se você tentar cadastrar e enviar ele hoje, o governo não vai aceitar, porque ele faz essa validação de dias que eu mencionei para vocês, tá? E mesmo que você tente, você tem a opção de ou cadastrar manualmente a data fim lá no TAF, ou utilização do schedule, tá? Conforme eu falei para vocês lá, entregas legais, não periódicos, afastamento, tem lá informações técnicas, configuração de schedule job. Isso é uma programação que você faz dentro do Proteus lá no configurador, que o sistema ele vai ler todo dia, ele vai chegar, hoje é dia 15/1, o que que eu tenho para enviar dia 15/1? Ele vai ler, fazer as validações dessas datas que eu te falei, entre 15, 30 e 60 dias, né, de férias, e vai fazer o envio da informação para o TAF, tá? Mas isso daqui não é envio automático para o governo, isso é envio do GP para o TAF. Esse schedule não exclui sua obrigação de entrar lá no monitoramento depois e fazer um envio.
E ele tem essa opção pro afastamento e pro S2206, que é de alteração salarial. Esse job é necessário para alteração salarial quando eu utilizo, por exemplo, a rotina de dissídio retroativo, que eu tenho uma alteração massiva de salário de vários trabalhadores. Quando eu integro a alteração salarial desses vários trabalhadores pela rotina de dissídio retroativo, ele não envia o S2206 para o TAF automaticamente. Para isso, eu preciso do job configurado. Ficou claro? Qualquer dúvida que eu falei para vocês, manda um questionamento para a gente ali no bate-papo ou entra na página que tem toda a configuração de como que você faz isso e aqui nós temos o passo a passo de como informar os afastamentos, tá? No caso das férias, eu já enviei um afastamento início e fim de uma vez só. Ah, deixa eu voltar aqui. O que que acontece? O que a gente fala de envio de férias por e-social? Quando eu calculo as férias de um trabalhador no GPE, geralmente as férias lá eu coloco o período que você vai se ausentar e ele já me traz os valores do cálculo de férias. Isso no GPE. Para o governo, ele quer receber só a informação do afastamento, então S2230. Os valores das férias que você pagou de valor vai ser enviado através do S1200 do mês, tá? E a do pagamento através do 1210, S1210. Então, quando eu calculo as férias e confirmo o que o sistema integra, um S2230, só falando o afastamento, o período, tá? Se por algum motivo essa informação não for enviada automaticamente para o TAF, eu sugiro que você preencha manualmente lá no cadastro de ausências do TAF. Deixa eu já mostrar para vocês como que estão esses afastamentos lá no TAF. Então, eu estou no TAF, módulo 84. Se tiver como menu atualizado, vai estar em atualizações, eventos e social, não periódicos, afastamento temporário. Aqui eu tenho a legenda do que se trata cada coisa. Então, esse primeiro afastamento dessa pessoa, ele é um término. Ou seja, é aquela pessoa que eu dei exemplo para vocês. Primeiro eu envio o início e depois eu envio o fim. Ele grava na mesma linha, mas você consegue ver o histórico de alterações ali em outras ações, exibir históricos de alteração. Lá aparece o primeiro evento que eu enviei, que de acordo com a legenda, inclusão do cadastro do evento. Tá? E aqui embaixo eu tenho um cinza, que é afastamento completo, início e fim, que pelo motivo de afastamento aqui é as férias, tá? Eu já enviei a data de início e já enviei ele com um fim preenchido, tá? Tem algum problema? Quer cadastrar manual? Quer cumprir com a sua obrigação? Toma cuidado quando você for fazer qualquer ajuste direto no TAF, porque você pode perder seu histórico de será que eu já enviei aquela ausência para o TAF ou não? O correto é sempre utilizar a rotina de ausências, tá? Mas qualquer emergência você também consegue fazer o cadastro manual aqui. É um cadastro básico, você informa o trabalhador, o afastamento, o motivo, preenche os dados de acordo com cada obrigação e aqui embaixo tem a opção do fim. Confirma, ele vai gravar o evento no TAF. Mas mais uma vez, correto, caminho correto. Quem utiliza o Siga GPE preencher essas informações lá no lançamento de ausências. Bom, senhores, essa questão que eu mostrei para vocês aqui em afastamentos, tá? Exibir históricos de alteração, eles funcionam para quase todos os eventos do TAF, tá? Então, se tem um cadastro trabalhador, todas as alterações, o histórico que você vai fazendo, ele vai aparecendo aqui. O das férias eu não tenho histórico, porque eu já mandei início e fim. Acabou. Tá, cada linha aqui é um afastamento diferente. E aqui ele traz o por trabalhador e por afastamento. Tá, então, bom, eu falei um pouco dos não periódicos, tentei focar naquilo que eu vejo que o pessoal tem mais dúvida. E agora eu vou trabalhar para vocês dos eventos periódicos, tá? Depois eu vou falar um pouquinho rápido do menu do TAF. Bom, folha de pagamento. Eu queria só fazer uma ressalva no que minha colega adiantou mais cedo sobre aquela questão da suspensão, tá, do S1200. Eu tenho visto muitas perguntas falando, mas a minha folha é de dezembro, a folha competência dezembro de 2018, eu pago ela em 5 de janeiro de 2018, ou até o quinto dia útil de janeiro de 2019, perdão.
Está suspenso o envio dessa folha? Não. O que está suspenso, vamos lá, o evento S1200, é muito importante a gente entender que o evento S1200, ele é um evento que a gente informa a remuneração do trabalhador. Ou seja, basicamente, é um olerite dessa pessoa, um demonstrativo dela, com a folha de pagamento, com todas as verbas, tá? Salvo algumas exceções que, de acordo com o layout, não entram. Por exemplo, pensão alimentícia, é, verba de retenção de imposto de renda e alguns outros casos. O governo fala que essas informações não vão no 1.200, vão só no 1.210. O 1.200, o S.1200, ele segue a ideia de apuração do INSS e do FGTS, ou seja, ele pega tudo que eu fiz desde remuneração para esse trabalhador entre o dia 1 e 31 de cada mês. Tá? Então, minha obrigação do 1.200 do mês 12, independentemente da data de pagamento, eu tenho que enviar, porque ele se refere ao mês 12. O que está suspenso é o mês de janeiro de 2019, por enquanto. Tá? Então, seria folha de pagamento competência janeiro de 2019, aí o pagamento ou 31 até o quinto dia útil, aí indiferente. Tá? Só fazer essa ressalva. Mais uma vez falando do 1.200, tá? É importante a gente se atentar a essa questão das verbas do que está sendo enviado no 1.200. O que determina a verba de IR? Bom, vamos aqui, ó. Miscelânea, no menu social, eventos periódicos. É a opção onde eu faço o envio dessa carga. O que determina que o IR retido na folha do trabalhador vai no 1.200 ou no 1.210? A incidência informada nessa verba, tá? Antes de falar aqui do envio dos periódicos, eu vou abrir o cadastro de verbas para vocês, só para mostrar. Cadastro de verbas do GPE. Natureza, incidência tributária, isso é uma coisa particular de cada empresa. A TOTOS não tem como passar isso para vocês, não existe um padrão, porque cada empresa tem essa realidade, tem empresa que tem obrigatoriedade no envio, na retenção de um imposto, e outra tem uma liminar para a suspensão dessa incidência. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é os códigos de incidência e o que determina por que ele é enviado no 1200 ou no 1210, tá? É bem simples, é uma questão de leitura. Aqui no código de incidência de IR, FGTS, sindical e contribuição previdenciária, nós temos diversas opções. Cada um tem as suas próprias opções, tá? Então, tratar um exemplo, a verba de imposto de renda retido na folha o imposto, o IR mensal. Nós temos as opções, não é rendimento tributável, base de cálculo de IR mensal. Quando eu estou preenchido com 11, o sistema vai entender que esse valor, o sistema não, o E-Social, tá? Porque o GPE tem a sua própria cadastro de incidência. Esse aqui é a aba do E-Social. O E-Social vai entender que essa verba, ela, na verdade, ela compõe a base de cálculo de IR. Ou seja, eu tenho R$ 1.000 de salário, R$ 1.000 de bônus. Se o salário tiver como 11 e o bônus tiver como 00, o salário ele vai entrar para a base de cálculo, o bônus não. E se minha verba de IR tiver cadastrada errada, a que reteu o IR, tá? Ele vai ser composto na base de cálculo ao invés de ser desconto. Vai gerar diferença para você. Então, falando da verba de IR, dando um exemplo, tá, gente? Que nem eu falei, é uma coisa particular de cada empresa. O valor retido de IR seria, a gente entende que seria mais certo esse código 31, valor do IRRF mensal, tá? Se você tiver preenchido com a incidência correta, o sistema vai entender que esse é um valor de IR, que esse é um valor, que essa verba se trata no valor de desconto de IR, e ele vai ser enviado através do evento S1210. Ele não vai ser enviado através do S1200. Isso é uma determinação da TOTOS? Não. No layout do E-Social vem descrito, tá? Eu não vou abrir o layout agora para vocês, mas, bom, no layout lá tem descrito. Tu abre o layout, abre lá no portal do E-Social, busca o layout, a versão que você está utilizando, busca lá o evento S1210, S1200, você vai ver que ele vai lá, verbas, todas as verbas, com exceção daquelas que estão com código de retenção de R31, 32, 33. Isso é o que determina, tá? Se uma verba vai para o 1.200 ou 1.210.
E é isso que vai compor a sua base de cálculo para os seus encargos no futuro. Então, independentemente do seu cálculo da folha, tá? O TAF não faz conta. O E-Social chega na apuração própria dele. Então, não é porque você mandou a verba de R que o governo vai entender que é lei R. Ele vai entender de acordo com a incidência que você informou. Não é porque no seu GPE está certo que no governo vai estar. Então, estou com diferença de encargos? Olha a incidência. Tá, alguma verba não está indo? Olha a incidência. Tá? Então, aqui vou dar um exemplo para vocês. Vou colocar a competência 12 de 2018. Melhor, como exemplo, 11 de 2018. Ele bloqueou esse campo aqui referente ao 13º, eu já falo sobre ele mais um pouco. Eu quero mandar o evento S1200 e S1210. O 1200, conforme eu falei, trata-se de remuneração, tudo que a pessoa recebeu na competência 11 de 2018. O 1210, ele trata tudo que foi pago, tá? Entre o dia 1 e 31 de cada mês. Então, por exemplo, a minha folha do mês 11 foi paga dia 5 de 12 de 2018. Essa informação da folha só vai ser enviada através do 1210 do mês 12 de 2018, tá? Isso parece bem confuso no início, mas a ideia é que vamos seguir mais ou menos a ideia de que um segue a regra do INSS e o outro segue a regra do imposto de renda. Ou seja, um entende que é competência e o outro entende que é data de pagamento, tá? E a data de referência ele vai mandar, mais uma vez, tudo que foi feito entre o dia 1 e 31 de cada mês. Ok? Esse segue competência, esse segue, o 1210 segue data de pagamento. Ok? Aí temos a informação do 1280, que é para quem tem folha desonerada ou informações complementares dos eventos periódicos. Temos documentação disso lá na página do social. Eu não vou entrar no mérito disso agora. Contribuição sindical patronal também não vou entrar no mérito. Temos a opção de integração do S1300, tá? Aqui na geração nós temos a opção considerar dados de período em aberto. Esse período em aberto a gente está falando da situação da folha no GPE. Ou seja, a folha, o status da folha, eu já fechei o período está em aberto. Eu seleciono essa opção. Mais uma vez, isso é GPE, tá? Não é status de fechamento do TAF ou do E-Social. E aqui eu tenho várias opções de sobrescrever. Essas opções de sobrescrever é quando o evento está inconsistente lá no TAF, né? Mas é importante que os identificadores de pagamento estejam corretos para ele fazer essa sobrescrição, senão ele não sobrescreve. E temos a última opção aqui, retificar. Essa retificar, ela serve para... Eu já enviei um evento S1200. Eu vi que o meu evento está errado. Eu quero retificar. Ele já está no TAF com status 4 e protocolo. Esse retificar, ele vai criar uma retificação desse evento. Ou seja, eu vou informar para o governo que foi enviado errado e estou retificando. Tá? Então ele retifica quem já está com a informação. As outras é para quem não foi enviado para o governo ainda, tá? Temos aqui a opção de exclusão em lote. Para que serve ela? Ela seria para enviar um evento em lote S3000. Então eu vi que eu mandei a folha errada de todo mundo. Já está no governo. Eu vou selecionar essa opção. Ele vai gerar um evento de exclusão para todos esses trabalhadores lá no TAF. E aí em seguida eu tenho que mandar para o governo. Ok? Senão ele não exclui a informação, tá? Esse é o S3000. Para aqueles casos que eu não mandei para o governo ainda, não temos uma opção de exclusão em lote ainda, tá? Infelizmente ainda é 1 a 1 lá no TAF. Ou utilizar essas opções de sobrescrever, tá? Já estamos trabalhando em melhorias para isso. Temos aqui uma opção de diagnóstico de verbas. Esse diagnóstico de verbas ele vai apresentar um relatório para você de conferência das incidências de algumas verbas específicas, tá? Por exemplo, eu tenho uma verba de pensão alimentícia, ela tem um ID de cálculo próprio, ela só serve para aquilo. Aí, algumas opções, a TOTUS já fez algumas verificações para saber se a informação está indo para o lugar correto, tá? Então, através desse diagnóstico de verbas, tem algumas opções que são validadas, mas não são todas verbas. Por quê? Mais uma vez, isso é uma coisa pessoal de cada empresa. Aqui temos também um parâmetro. Hoje, a opção que temos é de CPF. Então, você consegue preencher um range de um CPF aí. Então, eu quero mandar dos números X a Y, ele vai obedecer o que está nesse filtro. Quero mandar só um trabalhador, o D até preenche com o mesmo CPF. Na opção de processar, ele pede para preencher as filiais.
e ao tentar fazer a carga, né, ele vai gerar o log. Eu tentei enviar um trabalhador, ele não tem informação do mês 11, então veio em branco, tá? Não processou ninguém, nem no 1200, nem no 1210. Se tiver alguma divergência, ele provavelmente vai trazer a divergência aqui, ou alguma mensagem de erro. Se tiver com dificuldades, compartilhe com a gente a mensagem. A gente sempre precisa da mensagem para poder trabalhar com a solução, tá? Não sei se seria o caso, mas falar bem rápido, temos a opção aqui de referência 13º. Falamos disso na última apresentação, eu sugiro que quem quiser mais ênfase disso, olhe lá na apresentação do E-Social do mês 12, tá? Isso é para quem quer enviar a folha de 13º. Lembrando, 13º o governo entende que é uma folha única, é um evento somente S2200, ele até bloqueia o 1210 para 13º, tá? Isso é só da folha, quem tiver interesse, mais dúvidas, busca nossos vídeos anteriores, ok? Então, falei um pouco dos periódicos. Falei, inclusive, do cadastro das incidências, que é algo de cada empresa, mas já mostrei onde faz isso para vocês. Muitos problemas de dedução de licença maternidade, apuração do INSS-R que a gente encontrou é incidência de verba. Então, sugiro que busquem sempre, busquem validar de forma completa o seu cadastro. O FGTS está vindo aí e também boa parte dos problemas imagino que será incidência informada no cadastro de verbas. Tá? Desculpa aqui, deixa eu só entrar no menu. Bom, voltando lá em miscelânea e social, nós temos a opção do evento de fechamento, tá? Essa opção você pode gerar tanto pelo GPE como pelo TAF. E aqui você informa, seria a competência que você quer fazer o fechamento, se é referente a terceiro sim ou não, o que você quer fazer, 1295. O 1295, ele é um fechamento em contingência, tá? Para você conseguir fazer o envio dessa informação, você já tem que ter tentado enviar algo para o social. Tá? Não basta não fazer envio de nada e enviar o 1295. O governo fala que esse não é a forma correta e provavelmente ele vai trazer alguma divergência para você. O 1299 é o evento de fechamento, tá? Ele não se confunde com o do GPE. Esse daí é o fechamento do e-social. É se eu fecho o período ou não. Quando eu envio um S1200, o governo me retorna um evento 5001. Ele é um totalizador do trabalhador. Isso eu também consigo ver lá no portal social. Ele é um resumo da folha do trabalhador. O que que o governo apurou? O de INSS, tá? Quando eu mando 1210, o governo me retorna um 5002, que é um evento de totalizador por trabalhador referente ao imposto de renda. Também consigo ver no portal do E-Social. Quando eu fecho a folha, o 1295, o 1299, o governo me retorna os eventos 5011 e 5012. 5011 ele é um evento totalizador da empresa. É como se fosse o resumo da folha do GPE, de forma bem grosseira, tá? Ele traz o resumo do fechamento do INSS para essa empresa. Totalizador por empresa, redução de maternidade e outras coisas, vai aparecer lá. O 5012, ele é o totalizador do imposto de renda. Tem uma coisa de R, apuração, totais, ele vai trazer lá. De forma grosseira, é como se fosse o resumo da folha de pagamento do GPE. Mas lembrando que cada imposto tem sua forma de conferência, então se atentem a isso, tá? Um trabalha com regime de caixa, competência, são informações diferentes, então não basta comparar o resumo da folha com o relatório, tá? Eu imagino que cada pessoa que trabalhe com uma folha de pagamento no RH entenda o que eu quero dizer e vai saber fazer a conferência da forma correta. Esse evento periódico que eu estou mostrando para vocês é como gerar ele através do GPE. Tudo que eu mostrei agora para vocês são o envio das informações do GPE para o TAF, tá? A forma que a gente orienta quem utiliza o SIGA GPE. Vai entrar no futuro o SIGA MDT, para quem utiliza saúde e segurança do trabalho. Vai fazer informação dos envios dessas informações, porém ainda não iniciou a obrigatoriedade. Vão acompanhando nossa página aqui de entregas legais, tá? Que a gente vai publicando as informações por aqui e, e vocês vão entendendo o passo a passo. A gente vai publicar mais informações, FAQs ou como fazer, tá? Agora é importante, tudo que eu mostrei para vocês aqui, vocês têm que fazer o envio dessas informações através do TAF. No TAF, nós temos a opção, eu vou falar de forma bem rápida do TAF, temos as opções aqui para você ver evento por evento. Então, temos atualizações, eventos e social. Aí temos tabelas. O que são as tabelas? Carga inicial, tabelas, estabelecimentos e obras, o 1005, cadastro de rúbricas, que é o evento S1010, dotação tributária, que é o S1020,
o cargo, os funções que são, cargos e funções que são 10h30, se não me engano, horários, que é o 10h50. Então, aqui temos os eventos de tabelas, tá? Quem tiver processo administrativo judicial, evento 10h70, tem que informar diretamente aqui no TAF, tá? Mais orientações, busquem a página do TAF, que a gente discorre lá sobre esse assunto. Aqui em trabalhador, nós temos as opções cadastro do trabalhador. Cadastro do trabalhador, ele vai trazer todo mundo que tem S2200 e S22, desculpa, S2200 e S2300. Aqui em exibir histórico de alteração, eu consigo ver o histórico de cada pessoa. Então, por exemplo, essa Leonora, eu fiz uma alteração dela. O que está aqui embaixo é um 2206. O que eu tenho aqui, já o primeiro envio que eu fiz, é um 2200. E eu consigo ver todo o histórico do que eu fui enviando. Aqui na página sempre vai aparecer o último evento enviado. Eu consigo visualizar ele ou eu consigo alterar ele. Lembrando, mais uma vez que eu comentei com vocês, que existe diferença entre retificar e alterar, tá? Alterar é uma coisa futura, que passa a ter validade depois. Retificar é quando eu enviei errado lá atrás. Beleza? Então você consegue dar uma olhada por aqui do cadastro de trabalhadores. Um detalhe, lembra que eu falei que existem trabalhadores que não têm obrigatoriedade do S2300? O sistema vai gravar a informação desse trabalhador aqui em trabalhador autônomo. Tá? Essa pessoa fica aqui. Essa informação vai para o governo. A princípio, ele não tem um evento específico para isso. Ele vai dentro do S1200, tá? Então, bom, aqui falei sobre isso. Eu vou mostrar o S1200 agora para vocês como está no TAF. Aí temos os não periódicos, que eu já entrei em afastamento. Aí você tem aviso prévio, desligamento e tudo mais. E os periódicos, tá? Eu vou entrar, primeiro caso, eu vou entrar na folha de pagamento. Ai, gente, caiu a conexão. Perdão, voltou. Bom, eu vou filtrar aqui o trabalhador que eu falei que ele não tem um S2230, tá? Eu vim aqui em coluna identificador de trabalhador. Ele me gerou do mês 6 aqui, que é o que eu mandei dessa pessoa. Esse cara é uma pessoa, um freteiro, tá? É um transportador autônomo que faz transporte de carga. No exemplo, ele não teria o evento S2300. Então, as informações dele vêm aqui, tá? Identificação do trabalhador. E aí vem alguns dados a mais que não vem nos demais. Por exemplo, o cargo, a ocupação dele e outras coisas. Se ele é trabalhador urbano ou rural, tá? E o restante é tudo igual. Ele não traz matrícula porque ele não tem. Mas conforme eu te falei, esse é um caso específico que eu não enviei o 2300, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês, por último, um exemplo de uma demissão, tá? Então, lembra que eu comentei para vocês do dissídio? Eu tenho uma pessoa, ela tem um evento de desligamento. Eu já mandei, esse aqui é um desligamento, tá? S2299. Essa pessoa foi demitida dia 30 de junho de 2018, tá? Então, eu informei a demissão dele, mandei, fiz a projeção do aviso prévio, tá? Mandei para o governo já a rescisão, ok? Um adiantamento no mês, PLR, primeira parcela, ele vai detalhar tudo aqui. Quem tem 2299 não tem 1.200 na competência, tá? Então, as informações que iriam no 1.200 vai dentro do 2299. No caso de quando, no mês da demissão da pessoa, tá? Eu paguei um adiantamento dia 15, mandei ele dia 20, o adiantamento vem aqui, ele vai criar um novo identificador aqui, tá? Com roteiro de adiantamento separado do da rescisão. Nesse caso, ele só teve a rescisão no mês. Tá? Então, ele recebeu a rescisão, isso daqui é um identificador de pagamento, e ele traz os valores da rescisão desse trabalhador. Aí, essa pessoa foi publicada uma convenção coletiva em julho de 2018. Só que a data base, a data do efeito desse dissídio foi junho, tá? Então eu tenho que pagar a diferença para esse trabalhador. Né? Daí, mais uma vez, eu não vou entrar no mérito de como que funciona a obrigação do dissídio. Lá na nossa página a gente discorre bastante sobre o dissídio, temos bastante FAQ de como utilizar a rotina de dissídio. É importante que você sempre utilize a rotina de dissídio retroativo. Então,
só mostrar aqui como ele fica no 1.200, tá? No 1.200, eu filtrei essa pessoa no mês de julho, eu já calculei uma rescisão complementar por diferença de dissídio. Então, o que que o sistema fez? Essa pessoa já foi demitida em junho, tá? Eu estou gerando um evento de julho, mês 7. E aí, conforme eu te mostrei lá em perguntas frequentes do social, o governo manda que seja enviado através do 1.200. Então, qual foi o passo? Eu vou falar por alto, mais uma vez, tem as documentações específicas. Nós temos alguns parâmetros que você tem que preencher, tem algumas definições, tem manutenção no cadastro de verbas, tá? E isso vocês busquem lá na página do TDN, essas informações com relação à diferença de dissídio, quem tem dúvida, tá? Mas, basicamente, eu utilizei a rotina de reajuste de dissídio retroativo, tá? Eu sempre tenho que utilizar ela para o envio da informação correta para o E-Social. Depois que eu calculei, nesse caso, a diferença era só do mês da rescisão. Então, na rotina de dissídio retroativo, o que que ela fez? Ela gerou o salário desse cara, que eu integrei no histórico de alterações salariais, e eu fiz o cálculo, ele não gerou cálculo. Então, no cabeçalho vem só o salário novo. Integro isso com a folha. Depois que eu utilizar a rotina de dissídio retroativo, eu vou vir aqui na rotina de rescisão. Coloco incluir, o sistema vai me perguntar se é uma rescisão complementar do que se trata. Tá? Então, nós aqui na rescisão complementar, eu tenho uma complementar. O que é a complementar? É algo que eu deixei de. É algo que a pessoa teve direito depois da demissão. Então, de acordo com o E-Social, eu tenho que mandar o 1.200. Complementar por dissídio. É a mesma coisa. A obrigação surgiu depois da demissão do trabalhador. Manda uma complementar por dissídio. A informação vai onde? 1.200. Retificação, essa é uma opção nova, tá? A gente estava trabalhando nisso há um tempo. Essa retificação ela vai criar uma retificação do 2299, ou seja, a obrigação era da época da demissão, eu paguei o salário errado desse cara, o saldo de salário era 30, eu paguei 29. Vou retificação, ele vai gerar uma retificação do 2299, tá? Então temos essas três opções. A complementar por dissídio, para você utilizar ele da forma correta, tem que utilizar a rotina de dissídio retroativa, tá? Não canso de falar isso, porque é comum que as pessoas não utilizavam, que antes para o GPE não tinha necessidade, mas para o E-Social hoje tem necessidade, tá? Então, bom, eu tenho um cálculo das duas decisões, principal e complementar. A resolução principal é integrada automaticamente com o TAF, mas eu também tenho essa opção de visualizar outras ações e integrar com o TAF. É uma integração que a gente chama de offline. Ele gera uma retificação se necessário. A complementar, ela não é integrada automaticamente nesse caso. Tá? O exemplo é complementar de dissídio. Ela só vai ser integrada quando eu calcular a folha mensal do trabalhador, tá? E gerar o evento S1200. Aí ele vai gerar o S1200 de diferença de dissídio. Lá em demonstrativo de verbas, temos as opções, tá? Ele vai trazer aqui, tá tudo muita pessoa veio aqui falar, tá em branco, não trouxe nada. Mas ele traz, lembra que a gente fala de informações relativas a períodos anteriores, tá? Quando você clica aqui, ele vai trazer os dados do acordo coletivo, de acordo com o preenchi nos parâmetros do GPE, as competências, no meu caso só tenho uma, os períodos, né? Ou as informações do trabalhador, da lotação, da matrícula dele, e as verbas de diferença de dissídio. Aqui o sistema vai trazer tudo o que for da verba de origem, o que seria o que está na RHH, seria a verba de origem do cálculo da diferença de dissídio. Ok? Bom, pessoal, era só mais esse caso que eu queria dar uma ênfase, porque eu vejo que tem bastante gente com dúvida. Lembrem sempre desses casos de dissídio ou informações relativas a períodos anteriores, tá? Para não assustar que o evento vem em branco. Bom, gente, acho que no geral é isso. Conforme eu falei para vocês, busquem informações aqui no E-Social Responde. A gente tem os vídeos anteriores, a gente sempre dá ênfase em determinados assuntos de acordo com a obrigação. Novos eventos virão por aí e vocês receberão as informações disso daí para fazer o cadastro, tá? Mais uma vez, reforçando sempre, olhem essa página de entregas legais, olhem nossas FAQs, busquem as atualizações aqui, tá? E de, demais é isso, tá, galera? Nosso tempo está chegando no fim. A gente vai continuar respondendo algumas perguntas até o meio-dia, que é o horário combinado da apresentação. Eu agradeço a todos pela participação, ok? E, bom, dúvidas estão aí. E abre ticket.
E também busquem orientações aí na página. Eu não canso de falar isso porque ajuda bastante. Certo, pessoal? Muito obrigado. Pessoal, só para lembrar, tá? O material desta apresentação, ela ainda está ocorrendo a gravação. O vídeo vai ser publicado mais ou menos em uns 10 dias. E aí a gente sobe primeiro para o YouTube e fica disponível lá nas nossas páginas do TDN, onde a gente passou os links aqui, tá bom? Pessoal, chegamos no horário do término do evento. As perguntas que foram colocadas para nós no chat foram respondidas. Se ficou alguma dúvida, a gente pede para que abra um chamado, para que a nossa time possa atuar com vocês. Lembrando que nós teremos, agora no início de fevereiro, outra bateria relacionada a DIRF. Teremos também eventos do E-Social, para a gente poder reprisar a informação. Este material ainda consta na gravação e ele será disponibilizado também lá no TDN, na Space da Consultoria de Segmentos, tá bom? Inscrições dos próximos eventos também pode ser localizada no TDN, na Space da Consultoria, na parte de materiais utilizados em eventos. Obrigada pela presença de todos vocês, desejo uma boa tarde e um ótimo serviço a todos. Até mais.